No início do ano de 1947, o corpo de uma jovem foi encontrado na manhã num terreno baldio, cortado ao meio, com várias mutilações e sinais de tortura, sem nenhuma identificação de quem seria aquela pessoa, mas com uma certeza para todos: só uma pessoa extremamente monstruosa faria aquilo com aquela jovem. A polícia começou uma caçada para descobrir quem seria o assassino e, ao mesmo tempo, quem era aquela jovem tão torturada, tão mutilada, abandonada daquela forma. Essa é a história que o James Ellroy vai nos contar no Dália Negra, o livro desse mês dos Desafios 12 Clássicos para 2017. Bom, como eu falei, o livro desse mês de janeiro é o Dália Negra, do James Ellroy, um livro de 1984. O James Ellroy é um autor que ainda está vivo, ele nasceu acho que em 1948, mora na Califórnia, mais especificamente em Los Angeles. E Los Angeles é o cenário dos seus livros, basicamente. Ele conhece muito bem esse território, né, em que ele nasceu, cresceu e mora até hoje. E é onde se passa a maior parte de suas histórias e onde se passa Dália Negra também. Dália Negra traz a história, como eu narrei no começo, de uma jovem de 22 anos, chamada Elizabeth Ann Short, uma jovem simples que veio da cidade do interior para Los Angeles em busca do sonho de ser atriz. O mais interessante dessa história, assim, eu não vou contar muitos detalhes, claro, porque é uma história policial. O James Ellroy, eu nunca tinha ouvido falar, mas esse livro me chamava muita atenção porque o título Dália Negra me trazia uma coisa misteriosa, sabe, uma coisa bem de suspense quase, e isso me atraía muito para a história, mas eu simplesmente sabia que era a história de um assassinato brutal e a tentativa de descobrir quem havia matado essa mulher. Mas eu não sabia que dentro dessa história haveriam tantas coisas outras a serem exploradas, porque Dália Negra é muito mais do que um livro de assassinato, é muito mais do que um romance policial. Vamos começar falando da minha experiência com Dália Negra. Eu tive uma relação de amor e ódio com esse livro. O assassinato ocorre em 1947, mas a história começa no finalzinho de 1946. E o James Ellroy começa a narrar essa trajetória, digamos, né, dos personagens através do Lee e do Buck. Lee e Buck são dois policiais, só que no início da história o Buck não é policial ainda, só o Lee. O Lee é um pugilista aposentado, que é policial, e o Buck é um pugilista apenas, que está tentando encontrar um caminho na vida e acaba se tornando policial, acaba entrando para o departamento de polícia de Los Angeles. E o começo de Dália Negra é basicamente contando a história do Lee e do Buck em relação ao mundo das lutas e mostrando pra gente o mundo das lutas. Essa parte eu confesso que foi extremamente chata, eu quis abandonar o livro muitas vezes. Eu li, assim, me forçando, me arrastando, porque era o desafio, era o primeiro livro do desafio. E aí eu pensei, se eu flopar no primeiro livro, pra onde vai esse desafio, né? Vou dar com os burros na água. Então, vou seguir adiante. Portanto, se você aí tem intenção de ler Dália Negra, ou começou a ler Dália Negra e tá achando tão chato quanto eu achei, tenha fé, colega, porque vai melhorar. Na hora que a ação começar, efetivamente, vai ser uma outra história. Eu não achei que foi um livro estável, muito pelo contrário, foi um livro que oscilou muito, teve momentos excelentes, teve momentos muito cansativos, mas eu acho que isso, de algum modo, pode ter sido proposital da parte do autor, tem muito a ver com o tipo de história que ele traz. Se a gente pensar numa investigação policial, ela também é assim, tem aquele momento, né, do auge, do clímax, do corre-corre, de encontrar várias provas e montando quebra-cabeça, e tem momentos em que vai ficando tudo muito morno, tudo muito parado, tudo muito tenso, e parece que a investigação não caminha. Eu acho que o James Ellroy quis passar isso pra gente, porque, de fato, eu nunca participei de investigação policial, mas a sensação que eu tenho é de que a forma como ele narrou aqui é muito próxima do que acontece na vida real, né? Dos percalços, das dificuldades, do vai e vem, das reviravoltas, do trato político que as pessoas têm que ter, né, nessa questão da investigação. Enfim, foi muito interessante por esse ponto. E eu também fiz uma analogia de que, assim como ele começa falando do mundo das lutas, e que esse mundo das lutas perpassa toda a história através do Lee e do Buck, ler Dália Negra é como se você estivesse também num ringue de luta, assim, num ringue de luta livre, porque a luta começa meio tensa, os adversários querendo conhecer um ao outro, querendo conhecer o terreno que estão pisando, e o livro começa basicamente assim. E, pra mim, ler Dália Negra foi uma luta de muitos rounds, sabe? De que não havia possibilidade ou chance de um nocaute, mas era uma luta demorada a ser decidida, sei lá, por um nocaute técnico, por uma questão técnica de pontuação. Então, como eu falei, Dália Negra, né? A Elizabeth Short, que ficou conhecida como Dália Negra, foi uma denominação dada pelo repórter da cidade ali que estava envolvido no caso, em referência a um filme que existia, era famoso na época.
E aí, essa jovem tinha esse sonho de ser atriz, tinha esse sonho de ser famosa, e por causa disso, ela se colocava em muitas situações de risco. Assim, ela se envolvia com muitos homens, com produtores de cinema, com pessoas que ela achava que podiam oferecer acesso a esse mundo do cinema para ela se tornar atriz, para ficar famosa. Mas, na verdade, o que acontecia é que ela acabava sendo usada e descartada por todos eles. Uma das coisas que eu achei mais interessante nessa história é que, e isso a gente vê atualmente, a gente vê o tempo todo, como se a culpa fosse da vítima. Então, quando a polícia começa a investigar para descobrir quem foi o assassino de Elizabeth, o tempo todo se investiga a vida dela. O que ela fazia, como ela era, como ela se comportava, como ela procedia e, mais especificamente, o quão promíscua ela era. Porque quando surgiu a primeira informação de que era uma mulher muito bonita e que se envolvia com vários homens, pronto, isso virou o foco, isso virou a atenção do caso, né? O caso ganhou muita repercussão por ela ser uma mulher bonita, muito bonita, e o caso ganhou também muita repercussão por ela ter se envolvido com muitos homens, com veteranos de guerra, com soldados, com oficiais, com pessoas da indústria do cinema, etc. Então, o tempo todo no livro é repetida a ideia de que ela vai com qualquer um, ela ia com qualquer um, como se dissesse assim, ela tem um motivo para o que aconteceu, né? É o que a gente vê hoje em dia. Então, quando quando uma mulher é estuprada, quando uma mulher sofre algum tipo de violência, as pessoas são muito rápidas em perguntar por que ela estava lá essa hora? Por que ela estava com roupa tal? Por que ela estava fazendo isso? Por que se comportou de tal maneira? Por que ela agia assim? E nessa história, que é lá de 84 e que se passa a história em 48, ou em 46, 47, a gente também vê isso, né? Essa coisa da cultura do machismo, de que as investigações começam a se enveredar por esse caminho. É quase como se dissesse o que foi que a Elizabeth fez que deu margem, que deu possibilidade para ela acabar daquela forma. O corpo abandonado no terreno baldio, cortado ao meio. Por falar nisso, James Ellroy não nos poupa de descrições do corpo da Elizabeth. Inclusive, no final do livro tem algumas fotos, né, do caso real, porque sim, Dália Negra é baseado no assassinato real. De fato, existia uma jovem chamada Elizabeth Ann Short, cujo corpo foi encontrado num terreno baldio com as características que ele descreve no livro e que alguma pessoa a torturou até a morte e depois descartou o corpo de uma forma absurdamente monstruosa. Outro ponto interessante dessa história é que nada acontece por acaso, né? O James Ellroy não foi escritor desde sempre. Ele teve uma série de outras atividades profissionais até se tornar escritor profissional, como ele é até hoje. E por que ele escreveu Dália Negra? Claro que não é uma relação de causa e efeito tão pura e simples, tão direta. Mas as coisas que a gente vivencia têm um impacto na nossa trajetória, na nossa vida, é claro, né? E não é à toa que ele tenha se dedicado tanto, que ele tenha ficado praticamente obcecado por esse crime da Dália Negra e que tenha escrito esse livro de forma tão passional. Em 1958, a mãe do James Ellroy foi assassinada brutalmente também, mas o assassino nunca foi pego. Então a gente pode pensar em Dália Negra como uma espécie de elaboração desse luto, desse sofrimento, dessa violência que ele sofreu através da morte da mãe e uma forma de dar um certo fechamento a essa história, fechamento que o crime da mãe dele não pôde ter, talvez ele tenha tentado dar nesse livro. É uma história, como eu falei, bastante instável. O livro tem momentos muito bons, tem momentos mais chatos, tem momentos muito ágeis, momentos muito mais lentos, mas é uma leitura bem interessante e é curioso, porque quando eu acabei de ler o livro, eu pensei assim, não é um livro 5 estrelas, eu não sei se eu leria ele de novo. Mas os dias foram passando e foi bacana ter feito essa resenha um pouco depois, né? Que as ideias foram assentando na minha cabeça, porque eu tenho gostado mais do livro com o passar do tempo. Eu tenho achado ele mais interessante, tenho pensado em mais nuances, né? E eu tenho visto mais detalhes. Então, é uma história muito interessante, tanto no sentido da narrativa em si, da investigação policial. Eu gosto muito de séries policiais, eu gosto muito daquela Chicago PD. E o livro me lembra muito isso, porque é um livro muito plástico, muito visual. É como se você estivesse assistindo uma série de TV, realmente, em alguns momentos, através dos policiais, especialmente do Lee e do Buck. Mas não é só a narrativa e o cenário e essa história do crime que é interessante. Os personagens também são muito interessantes. E aí eu entendo mais uma vez por que o James Ellroy começou falando muito, ou praticamente apenas, do Buck e do Lee, porque ele precisava que a gente tivesse algum tipo de conexão com esses personagens para acompanhar a jornada deles. Porque o tempo todo a gente vai acompanhar a jornada de Lee e de Buck. Cada um a seu modo, cada um do seu jeito,
Eles estabelecem uma relação muito interessante, perigosa, porém interessante, muito intensa. E, como eu disse, o livro é interessante pelo crime em si e pela jornada dos personagens também. Tem muitos personagens interessantes, não apenas o Lee Buck. Tem personagens que aparecem pontualmente, mas são fortes, são potentes e são ricos, cada um a seu modo. E a gente tem várias coisas para explorar nesse livro. Como eu disse, eu não conheci o James Ellroy. Pelo visto, ele é realmente um clássico, um cara super conhecido no meio dos livros, né, dos romances policiais. Foi a primeira coisa que eu li dele e achei interessante a forma de escrita. Não é um livro pequeno, ele tem 402 páginas, se não me engano, mas que você consegue levar adiante porque você quer saber o que foi que aconteceu. Vale ressaltar uma última coisa. O livro me surpreendeu no final, me surpreendeu no fechamento. Eu achava o tempo todo, eu ficava assim, acho que foi fulano, não, acho que não foi não sei quem, acho que não vai descobrir quem foi que matou, depois acho que vai descobrir quem foi que matou. Mas o fechamento que o Ellroy deu pro livro realmente me surpreendeu, eu não esperava, conseguiu me pegar pelo pé no final. E isso é bem bacana quando um autor consegue dar essa enrolada na gente. Ele consegue, quando vai chegando no final, você vai juntando algumas peças, mas ainda assim ele consegue te surpreender. Então é isso, esse foi o vídeo, o primeiro vídeo do desafio 12 clássicos para 2017. Dália Negra foi o livro de janeiro, sorteado. No mês que vem, nós vamos ler O Som e a Fúria, é o clássico do William Faulkner. Sim, eu estou com muito medo de ler O Som e a Fúria, porque sempre me pareceu um livro extremamente atraente por esse título forte, O Som e a Fúria, mas também extremamente delicado, cheio de nuances e, por que não dizer, acho que difícil. Mas em fevereiro eu vou descobrir se isso é verdade ou foi impressão. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Alguém começou a martelar alguma obra aqui próximo, então vocês devem estar ouvindo barulho. Tem o ventilador ligado também. Então vamos prosseguindo, né? Se gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Se quiser e puder deixar um comentário, se já leu Dália Negra, se já leu algo do Ellroy, se não conhece, ficou curioso, enfim, se quiser dar um oi, deixa aqui embaixo nos comentários. As informações sobre redes sociais, sobre como entrar em contato comigo, sobre caixa postal, etc. Tudo aqui embaixo no box de informações, é só você consultar. Um beijo e até mais. Tchau.